Na lição anterior, você acompanhou o surgimento do açúcar, uma substância milagrosa que encanta e seduz a humanidade há séculos. Porém, por trás da brancura e suavidade dessa substância, escondem-se perigos que você jamais suspeitou. Para a máxima eficiência do corpo, do qual o cérebro é apenas uma parte, o volume de glicose do sangue deve estar em equilíbrio com o volume de oxigênio. Como observaram os doutores Abrahamson e Pezzett no livro Body, Mind and Sugar, o corpo, mente e o açúcar, eles dizem o seguinte: uma condição em que o nível de açúcar no sangue seja relativamente baixo tende a sufocar as células do corpo, especialmente as células cerebrais. Tal condição é tratada através de dieta. O que nos ocorre quando as células de nosso corpo, e especialmente de nosso cérebro, encontram-se cronicamente subnutridas, as células mais fracas, mais vulneráveis, sofrem primeiro. O cérebro é o primeiro a registrar essa crise. As suprarrenais expelem hormônios que ativam todas as reservas químicas para enfrentar o açúcar. A insulina das ilhotas do pâncreas tem a função específica de diminuir o nível de glicose no sangue, trabalhando de forma contrária aos hormônios suprarrenais, ocupados em mantê-lo elevado. Quando tudo está bem, a harmonia entre esses hormônios mantém a glicose sanguínea em patamares equilibrados. Um desequilíbrio tão brusco e rápido envolve profundas consequências. O nível de glicose do sangue cai rapidamente e uma segunda crise é desencadeada pela anterior. As ilhotas pancreáticas têm que estancar a produção de insulina, enquanto os hormônios suprarrenais são ativados para tentar normalizar a queda brusca do açúcar e elevar mais uma vez o nível de glicose do sangue. Tudo isso interfere diretamente em nosso estado de espírito. Enquanto a glicose está sendo absorvida pelo sangue, nos sentimos eufóricos, muito animados, um rápido empurrão. No entanto, essa onda de energia emprestada a juros é sucedida por períodos depressivos. Quando o nível de glicose do sangue cai, ficamos apáticos, cansados, precisamos de esforço para nos mover e até mesmo para pensar à medida que o nível de glicose do sangue está novamente se elevando. Podemos nos tornar irritados, nervosos, sobressaltados. A severidade da crise bem no auge da outra crise depende da sobrecarga de glicose. Se continuarmos a ingerir açúcar, uma nova crise dupla está sempre começando antes de a anterior terminar. No fim do dia, a crise cumulativa poderá se tornar um desastre irreparável. Após anos de repetições, o resultado final é a complicação das glândulas adrenais. Elas se tornam gastas devido às contínuas surras. A produção global de hormônios é baixa, os volumes não se harmonizam. Este funcionamento irregular, desequilibrado, se reflete por todo o circuito suprarrenal. O cérebro poderá em breve ter problemas, tomando o irreal por real, e então ficamos suscetíveis à loucura. Quando chega o estresse, ficamos em pedaços porque não possuímos mais um sistema endócrino saudável para enfrentá-lo. Nossa eficiência se esvai e se esgota a cada dia. Estamos sempre cansados. Parece que nunca conseguimos terminar coisa alguma. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre sofisticação e adulterações. Isso começou quando os cruzados marcharam de volta para casa, com grandes histórias para contar. Eles aprenderam a usar o açúcar como um agente fermentador no fabrico da cerveja e do vinho. Esse desonesto processo foi chamado sofisticação, um belo termo para enfeitar a palavra adulteração. Sofisticar a cerveja significava corrompê-la ou estragá-la, adicionando substâncias estranhas ou inferiores. O açúcar era estranho e inferior ao malte e lúpulo naturais. Nos velhos tempos medievais, a cerveja era muito mais do que cor, bolhas e a falsa espuma da atual cerveja da era do plástico. Era um alimento básico, o pão líquido. As senhoras que amamentavam bebiam-na no café da manhã. Nos velhos bons tempos, cerveja era cerveja. Caso ficasse constatada a presença de açúcar na bebida, o fabricante estaria em sérios apuros. A reação era rápida e severa. O cervejeiro descoberto adicionando açúcar à sua cerveja poderia ser atado a um pelourinho ou expulso da cidade. Registros ingleses do século XI relatam que um cervejeiro desonesto da cidade de Chester foi levado pela cidade
numa carroça onde eram coletados os dejetos das privadas. Foi um negócio nada agradável. Esta questão chegou à Inglaterra em 1816. Uma lei foi criada proibindo os fabricantes de cerveja até mesmo de possuir açúcar ou melado. No século XXI, a posse de drogas é o bastante para punir legalmente alguém e colocá-lo na cadeia. No século XIX, a posse de açúcar por parte de um fabricante de cerveja era considerada como evidência da intenção de adulterar sua cerveja. Um fabricante que adicionasse açúcar à sua cerveja estaria ameaçando a sobrevivência da raça humana. Quando ele era carregado pela cidade numa carroça de excrementos, a mensagem era muito clara: o corpo e o cérebro humanos não podem lidar com açúcar. Eles sabiam disso. Mas também havia alguns sinais de aviso. Soldados e marinheiros, transportando preciosas cargas de açúcar através de milhares de milhas através do mar, descobriram que a coisa tinha a propriedade de grudar entre os dedos. Começaram a ter problemas com os dentes. Os empregados das casas dos ricos, onde o precioso açúcar era guardado a 7 chaves, porque valia bastante dinheiro, começaram a notar que a urina no penico dos grandes e poderosos exalava um cheiro levemente doce. Isso não era assunto que eles pudessem falar com alguém além das feiticeiras, ou seja, as terapeutas naturais. Náufragos de navios que transportavam açúcar tentavam sobreviver com a dieta de açúcar e rum, sem comer mais nada além disso. Ficavam fracos e frequentemente morriam. Dessas observações ocasionais, surgiram os ditos populares que conhecemos em nossa infância, quando os adultos nos diziam que crianças que comiam muito açúcar ou doces tinham dentes cariados e vermes intestinais. Civilizações antigas, como a dos orientais, acreditavam que todas as desordens do corpo e da mente eram derivadas do que se comia. Como disseram os sábios orientais, o corpo e a mente são um, não dois. Os antigos naturistas acreditavam nisso. Na aula de hoje, nós vimos como o açúcar começou a se espalhar e como ele foi usado para adulterar e falsificar algumas coisas muito importantes para a humanidade. Na próxima lição, ou na próxima aula, nós vamos ter uma noção bastante importante de como o açúcar veio a se misturar com algo que foi o símbolo da Idade Média, a bruxaria. Não perca a próxima aula.